Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui na noite de domingo, começando a nossa transmissão ao vivo. Hoje num formato um pouco diferenciado ainda, por conta das eleições. As outras pessoas todas tinham alguns compromissos e nós então optamos hoje por fazer neste formato. Lembrando a todos que a partir do próximo domingo, nós estaremos, além dessa transmissão feita ao vivo, aos domingos, nós teremos também uma apresentação presencial na Casa Espírita Nosso Lar, para aqueles que moram em Peruíbe, mais um dia e mais um horário onde nós poderemos participar assistindo a palestra, tendo atendimento fraterno, com o passe. Então, mais uma vez, nós convidamos, a todos que desejarem, que poderão participar presencialmente no próximo domingo. Por conta das eleições, nós vamos apresentar este formato hoje. E dados esses avisos, nós vamos convidando a todos, então, para a nossa prece inicial. E nós vamos elevando o nosso pensamento, rogando a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos amparem, que nos fortaleçam, para que possamos nesta noite aprender um pouco mais, para que possamos nesta noite discutir sobre um assunto importante e, como um todo, que todos nós possamos nos unir para que haja mais amor, para que haja mais entendimento entre todos. Então, desde já, rogamos o amparo e a proteção de Jesus para a nossa noite. Graças a Deus. Então, bem-vindo a todos que estão aqui conosco. É muito bom estar entre amigos. E abrindo o mês de outubro, onde nós comemoramos duas datas importantes, Seria o mês das crianças e também o aniversário da padroeira, a comemoração da padroeira do Brasil, E no mês de outubro, nós temos aí, dentro do mês das crianças, nós escolhemos trabalhar um tema bem importante para as crianças e para os jovens. E nós vamos falar, a temática desse mês de outubro vai ser sobre o bullying. Algo que não é de hoje, que não é do Brasil, mas é algo do mundo, e desde o início, quando a gente vai pesquisar sobre o bullying, a gente vai ver que isso acontece desde sempre, como muitas coisas, porque toda essa problemática, na verdade, está ligada às questões morais, de nós espíritos. Então, é claro que a questão da violência, ou ainda dessa nossa imaturidade espiritual, vai trazer alguns aspectos que nós precisamos observar, que nós precisamos olhar. Então, a minha palestra de hoje, nós vamos falar sobre o bullying, perguntando, é uma brincadeira ou uma violência? E muitas vezes as pessoas podem achar que alguns encaram alguns aspectos, como sendo algo realmente, talvez, menos importante. Se cria muito caso, as crianças estão só brincando, mas isso precisa ser observado mais de perto. É claro que nós não estamos falando aqui, quando nós falamos do bullying, nós não estamos falando sobre aquela brincadeira que existe mesmo entre os adolescentes, entre as crianças, onde alguns podem fazer algumas brincadeiras, mas é algo suportável dentro de um certo limite, onde não existe uma violência ou uma intenção de acuar a pessoa ou de prejudicar. É uma brincadeira. É claro que sempre que nós fazemos uma brincadeira, é importante também olhar como isso repercute no outro. Mesmo quando nós não temos intenção, isso pode estar machucando alguém. Então, é muito, muito importante esse nosso olhar, Mesmo nós, adultos, e fora do contexto da escola, é importante este olhar. Mas, na maioria das vezes, em grande parte das vezes, essas brincadeiras vêm, eles dão boas risadas, ou
quando acontece, eu posso dizer, olha, eu não gostei, a coisa cessa, e existe ali uma tolerância, um respeito. Quando nós falamos de bullying, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma prática de atos violentos e repetidos contra uma pessoa que, na verdade, não consegue se defender, né? Pode ser por uma ou por mais pessoas, um grupo. Então, esta pessoa, ela não consegue se defender e ela sofre essa violência. Quando nós resolvemos trazer esse assunto, né, para as nossas palestras, é evidente que nós não vamos esgotar o assunto, né, mas nós temos como uma intenção chamar a atenção de todos, porque muitos de nós, de uma forma ou de outra, somos educadores, ou como pais, ou como profissionais, ou mesmo dentro da casa espírita. É importante lembrar que a evangelização dentro da casa espírita tem um papel muito importante, porque é um ambiente diferenciado, é um ambiente onde nós talvez possamos, de uma maneira mais efetiva, acompanhar também essas crianças e jovens e percebermos algumas coisas, e dentro da evangelização, com todo o repertório do evangelho, com todas as explicações e também com toda a condição de acolhimento, né, nós podemos auxiliar as escolas e os pais no combate ao bullying. Talvez abrindo um espaço para a própria vítima comunicar o que está acontecendo com ela. Tenho certeza que alguns evangelizadores aqui talvez já tenham tido esse tipo de experiência, né? Onde as crianças vêm e nos falam sobre problemas, e entre eles, né, aqueles que eles enfrentam nas escolas, nós estamos falando do bullying, né? Então, esse termo, ele surgiu a partir do inglês, bullying, que traduzindo significa o valentão, o brigão, e o bullying seria então essa atitude, né, de perseguição, realmente de um assédio, um ato de violência, né, contra aquele que não consegue se defender, aquele que é mais fraco. Geralmente isso é feito por alguém que tenha um poder maior ou uma condição de domínio sobre as outras pessoas, né? E isso acaba se dando. Claro que quando nós falamos aqui de quem, sempre que nós estivermos falando da vítima, do agressor ou do espectador, porque nós temos essas três categorias, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de espíritos. E aqui não cabe nenhum julgamento. Nós vamos, durante o mês todo, falar sobre isso, e a nossa intenção não é causar uma perseguição às pessoas ou criar nenhum julgamento, mas mesmo aquele que agride, ele também está sofrendo. Mesmo aquele que, de alguma forma, implementa essa violência contra o outro, existe ali uma falta, existe ali uma necessidade. E assim como na casa espírita, quando nós trabalhamos a desobsessão, nós não vamos expulsar o obsessor e nós o consideramos como um irmão que precisa de orientação, de acolhimento, de educação, pois é um ser que está ainda em crescimento, em desenvolvimento. É evidente que nós também precisamos olhar da mesma forma para esse jovem, para essa criança, que não deixa de ser um espírito, né? Independente de como nós precisamos, às vezes, lidar com isso, às vezes até mesmo com medidas legais, é importante não desenvolvermos o ódio que já existe naquela situação, né? Mas sim, como adultos, de olharmos a melhor maneira de resolvermos ou de ampararmos essas crianças, né? É evidente que aquela pessoa o agressor, ele tem, não podemos dizer uma causa específica, mas no geral
nós vamos perceber que o agressor, ele na realidade, na maioria das vezes, ou tem uma família desestruturada, e quando a gente fala de família desestruturada, nós não estamos falando de estrutura material, nós estamos falando de uma estrutura moral e afetiva. A falta de estrutura é quando nós não conseguimos implementar, né, para a criança e para o jovem, um lar seguro, com orientações seguras, onde eles possam ter um ambiente adequado para o seu próprio crescimento e desenvolvimento, né? Então, essa falta de estrutura, muitas vezes, onde a criança vê no comportamento dos pais as brigas, as discussões, a falta de respeito, muitas vezes isso pode influenciá-lo para que ele também repita isso na sua vida fora de casa, né? E também, é claro que nós podemos, não é sempre só isso, às vezes nós podemos ver um lar estruturado com crianças e jovens que têm esse tipo de comportamento. E aí nós vamos recorrer com certeza à questão da evolução espiritual, onde a reencarnação, o espiritismo, a doutrina espírita nos ensina que todos nós estamos inseridos dentro de certos cenários, né, para aprendermos, para de uma forma ou de outra buscarmos ferramentas para o nosso crescimento. E enquanto espíritos, teremos ali, com certeza, as nossas deficiências ainda, a nossa imaturidade, né? E somos trazidos para dentro da sociedade, da família, como uma oportunidade de nós crescermos e de nós aprendermos. Mas isso está em nós. Então, apesar de toda orientação familiar que pode ser satisfatória e pertinente, né, adequada, é uma questão de uma característica do próprio espírito, que pode ter isso ainda muito arraigado nele, e é claro que vai depender de todo o aproveitamento da sua reencarnação, da sua predisposição, mas compete a nós, enquanto família e sociedade, né, também dentro do contexto espiritual, darmos a essas crianças e jovens o maior amparo possível para que ele possa, nesta ou em outras situações, né, de tendências negativas, que ele possa crescer e, né, realmente implementar o seu desenvolvimento espiritual. Então, na verdade, o bullying a gente poderia entender como sendo o ato de tocar, de bater, de zombar, de ridicularizar uma pessoa e colocar apelidos, às vezes, humilhantes, entre outros. Essas práticas são mais comuns nas práticas do bullying, né? Como essas que nós citamos. A violência, como já dissemos, ela pode ser praticada por uma pessoa ou por um grupo, né? E essas violências, essas agressões, elas podem se dar de maneira verbal, de maneira física, ou entre outras, até mesmo virtuais, como nós vamos ver a seguir, né? Então, o bullying, como nós já dissemos, são ações contra pessoas que não conseguem se defender. E às vezes elas nem entendem, né? Não conseguem entender por que elas estão sendo agredidas. E é um momento de muita dor para a vítima, né? É um momento de muita dor onde nós precisamos, enquanto sociedade e família, estarmos com um olhar muito direcionado, né, para tentarmos evitar ou terminar com esse tipo de situação da melhor maneira possível, né? Então, geralmente, essas crianças, esses jovens, né, eles vão ter medo desses agressores, e esses motivos de bullying, eles podem ser os mais variados possíveis, né? E podem ocorrer na escola, fora da escola. Então, é importante a gente ter muito esse olhar atento, né? Então, esse que é o chefe, vamos dizer, né? Ele detém um poder, ele comanda. Existe sempre um ou mais que são aqueles que direcionam a essa agressão, né?
Então, o que a gente vê aí é um abuso de poder, porque se ele tem uma liderança, ele vai estar abusando, né, desse poder, dessa autoridade de alguma forma, né, para que, então eles se utilizam disso para manter a vítima no seu domínio, infelizmente, né. E aí, quando estudando, né, para falar com isso com vocês, eu vi tão claramente a questão da própria obsessão, né, porque quando Kardec nos explica o que é obsessão, é aquilo, é o domínio que certos espíritos, né, eles tentam efetuar sobre os outros. Isso é um nível geralmente espiritual, mental, que pode migrar para uma coisa mais intensa, mas é justamente a obsessão, só que de encarnado para encarnado, né? Então, olha como a falta do amor, do afeto, influencia, né? Nesses casos onde a criança, já pelo seu próprio desenvolvimento, esse jovem, muitas vezes ainda está aprendendo sobre empatia, ainda está aprendendo sobre o respeito, mas é claramente um caso de obsessão, né? Seria dentro dos mesmos modelos, né? Claro que guardando as devidas proporções, mas é o domínio, né, que esse agressor ele tenta exercer. E se nós formos analisar na nossa vida, talvez muitos de nós já tenhamos vivenciado isso, né? De alguma forma. Todos nós já podemos ter passado por esse tipo de agressão. E esses valentões, essas pessoas que se julgam deter esse poder, infelizmente, são espíritos adoecidos, espíritos ainda que não aprenderam sobre o amor, né? Mas que, de alguma forma, né, nós podemos encontrar esses espíritos nos mais variados locais, né? E de alguma forma, né, eles ainda tentam dominar, e a gente pode encontrar isso dentro da família, no ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, em vários cargos e postos, pessoas que ainda estão adoecidas pela falta de amor, ainda não conseguiram entender o mecanismo da vida, ainda são profundamente egoístas, ainda são profundamente vaidosos, né? E não conseguem enxergar o outro, ainda tem um olhar muito direcionado para si próprio. Então, é claro que um espírito que já reencarna assim, ele também vai ser criança, vai ser jovem, e quando um espírito tem essa tendência de maneira muito arraigada, é claro que muitas vezes isso pode se apresentar desde a mais tenra idade, né? Se vocês quiserem colocar alguma pergunta de alguma coisa que eu estou falando, fiquem à vontade, a gente pode interagir também, tá bom? Então, é claro que a gente vai encontrar isso, né, em outros locais da nossa vida. E isso é uma coisa tão séria, né, que na própria Constituição, né, nós temos leis que, na justiça brasileira, tem uma lei que estabelece um programa de combate à intimidação sistemática, que está justamente dentro desse contexto de combater tudo isso, né? Mas no combate ao bullying, nós vamos ter outras palestras que vai falar sobre isso, e agora a gente só está citando, né? Então, é claro que essa lei propõe aí uma série de ações educativas, e nós vamos vê-las numa próxima palestra que vai ser dada até pela Thaís, né, no dia 20. Depois eu vou falar para vocês as próximas palestras e os temas, tá bom? Quando a gente fala de bullying na escola, uma das formas, isso é uma coisa comum, infelizmente, no ambiente doméstico, né, escolar. E não é somente no Brasil, embora o Brasil esteja num ranking muito alto, infelizmente, né? Mas isso é um problema global, mundial, né? E porque geralmente as vítimas são intimidadas, né? Quais são os motivos que os agressores encontram nesta vítima? Geralmente, nós vamos encontrar pelos motivos mais bobos, né? Mais assim,
fora de contexto, né? Quando nós vamos observar ali um claro desrespeito ao outro. Mas, geralmente, isso está apresentado, as razões mais comuns, vêm ao fato da aparência física. Quem não, na escola, não foi, muitas vezes, né, acometido por um apelido infeliz? Então, com relação a ser alto demais, baixo demais, magro demais, mais gordinho, de termos esta ou aquela outra etnia, o cabelo assim, o cabelo assado, né? Então, na verdade, são todos aqueles considerados fora de um padrão imposto, muitas vezes pela sociedade. São pessoas que não pensam da maneira da maioria, né, daquela sociedade, principalmente da escola. Então, e pasmem, né, não são só aqueles que, muitas vezes, no olhar do agressor, fica num papel de desvantagem. Não é só isso. Até aqueles que se destacam também, né? Aquele que se destaca por estudar, por ter melhores notas. Conversando certa vez com uma jovem, ela disse que na escola dela havia uma menina muito bonita, e ela tirava boas notas, era querida por todos, mas havia um grupo que se doía, né, com o sucesso dela. Então, como que esse outro grupo fazia o bullying com ela? Atacando, fazendo fofoca, espalhando boatos, né, mentiras na escola. E, infelizmente, as vítimas, elas vão ficando acuadas, mesmo não tendo nenhum motivo para isso. Então, é algo muito dolorido também para quem passa, né, para quem sofre o bullying. E então, vejam, as duas medidas. Se você não está, muitas vezes, vai depender da ideia daquele agressor, o que ele acha que está certo ou não. Ele pode começar uma perseguição por isso. É claro que existem vários níveis, né, vários graus de agressão, alguns partindo até por uma agressão física, que é a pior de todas, ou perseguições mesmo, né, e que trazem sérias consequências, né, na verdade. Então, tudo aquilo que foge dentro daquele padrão, na visão do agressor, né, pode gerar essa perseguição. Na verdade, é um menosprezo, né, por um jeito de pensar diferente do dele, que, como eu já disse, pode estar ali também uma outra dor, mas que vai causar dor. A gente não aprende isso no espiritismo também, né? Geralmente o obsessor, ele quer que o outro sofra tanto quanto ele está sofrendo. E por trás disso pode ter uma personalidade agressiva, mas também alguém que tem uma baixa autoestima incrível e que, para não demonstrar isso, acaba agredindo o outro, né? Então, como seria mais ou menos, como que nós poderíamos entender mais ou menos a vítima? Uma vítima típica, um caso típico, seriam, né, os alunos que apresentam pouca habilidade de se socializar. São os tímidos, aqueles que são mais reservados, aqueles que não conseguem se defender quando são interpelados por pessoas de uma forma qualquer. Imaginem dentro da violência, né? Então, essa é a vítima típica. Geralmente são aqueles que são mais frágeis, são aqueles que não conseguem se defender, não conseguem se posicionar, não conseguem, inclusive, contar, né, para os pais ou para os responsáveis, ou até mesmo para os professores, porque na realidade existe uma represária, né? Muitas vezes a vítima tem medo de que aquela agressão aumente, a vítima tem medo que aquilo possa prejudicar ainda mais, que aquilo possa vir a causar mais transtornos, porque existem ameaças, né? Infelizmente, existem ameaças. Então, a vítima típica é essa, aquele quietinho,
aquele que não fala muito, aquele que não que guarda mais as coisas para si, que não consegue se socializar, né? Existe também aquela vítima provocadora. Infelizmente também nós podemos observar que são pessoas ainda, aquelas que de uma forma inconsciente acabam provocando os outros, né? Então são pessoas geralmente hiperativas, aquelas que são meio atrapalhadas, né? E até provocam, assim, até criam situações embaraçosas para elas mesmas. São aqueles que falam demais, que são muito ativos, né? Têm um comportamento muito impulsivo, e às vezes, né, essas pessoas elas vão criar um ambiente tenso na escola, e o agressor ele vai agir de uma forma a provocar esse aluno, essa criança jovem, e fazer com que ele realmente pareça mais ainda desastrado, e onde todo mundo vai rir, onde todo mundo, mas por uma própria atitude dele, e às vezes isso não é percebido, né? Mas quem é o real agressor está ali, se divertindo, né? E às vezes até provocando isso dentro de uma sala de aula de uma maneira invisível, mas está ali provocando, né? Então, quando a gente fala do agressor, existem estatísticas, né, de que são de ambos os sexos, tanto meninos quanto meninas, né? Já tem dentro da personalidade, isso quem fala é uma psiquiatra que escreveu um livro sobre isso, que é a doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela é bem famosa nas redes sociais, e ela escreveu um livro vendido, e ela tem esses dados, né? Além de pesquisados, ela tem relatos clínicos de crianças e jovens que ela atendeu. Então, geralmente, já existe um traço de desrespeito, de maldade mesmo, na personalidade do agressor, né? Ele geralmente legitima essa sua liderança por uma agressividade e até mesmo por força física. Então, ele pode estar sozinho ou em grupos. E os seus seguidores são aqueles que, claro, aceitam seu comando e estão ali tentando, de alguma forma, alguns também não se tornarem vítimas, né? Então, esses agressores, desde cedo, são aqueles que não respeitam as normas, são aqueles que estão envolvidos, a gente pode observar, às vezes, em pequenos furtos, em delitos, assim como depredação de algum bem público ou privado. Então, nós vamos vendo esse tipo de comportamento nos jovens, né? E isso já começa dentro de casa. Nós já temos essas mostras, né? Essas amostras de comportamento dentro de casa. Infelizmente, às vezes, os pais são permissivos, os pais não têm uma visão adequada para tratar aquilo, e aquilo vai crescendo e muitas vezes, né, não consegue se dar conta, né, quando se percebe, nós já temos ali um indivíduo que não conseguiu, né, interiorizar os valores da família, ou não. A família também pode ser um elemento contrário a isso, né, que não ajuda, mas a escola tem um papel importante, a gente vai falar disso depois, né, numa outra palestra, mas esses agressores, como nós já dissemos, né, isso pode ser um lar desestruturado, falta de estrutura familiar, ou um espírito que já reencarnou com essa tendência, né? E que já vai apresentando, às vezes, esses espíritos, né? Eles apresentam esse comportamento desde os 5, 6 anos. Então, são espíritos que, com certeza, em se verificando isso, às vezes um tratamento mais, até mesmo
profissional seja necessário, né? Com uma ajuda psicológica e até mesmo psiquiátrica. Muitas vezes a gente precisa de se utilizar, né, de terapia ocupacional, de várias outras, uma equipe multidisciplinar, às vezes, para atender uma criança que tem uma disfunção nesse sentido, né? O que se percebe também é uma profunda falta de afeto pelo outro. É como se nada que o outro vivesse importasse. Dentro de um período da adolescência, nós temos ali, a ciência nos diz que alguns aspectos da formação do cérebro, eles ainda estão se constituindo. Por exemplo, a empatia com o outro. O jovem, muitas vezes, ainda é muito individualista, não consegue ter essa empatia, idealiza muito as coisas, é um pouco mais rude. Como assim? Não pode, não dá. Mas é claro que nós não estamos falando disso, nós estamos falando de espíritos ainda que têm uma falta de estrutura bem maior que isso, que tem realmente algo ainda muito ligado à falta de afeto, à falta de amor, que ele também pode não ter tido, né? Então, quando não se tem, a gente só dá o que tem, muitas vezes falta o afeto. E quando nós estamos falando disso, é importante nós olharmos para a nossa família também, enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios. Como que eu lido com a violência da criança? Como eu me comporto frente ao erro da criança e do jovem? Que elementos eu me utilizo para correção, para orientação? Isso é muito importante também, né? Porque quando nós usamos de violência e de agressividade, é como se nós disséssemos para aquela criança e jovem, é por aqui que você tem que ir. É assim que nós temos que lidar. Eu me lembro de uma história, de um documentário que eu assisti, não sei se eu já comentei com vocês aqui, desculpa se eu já comentei, mas é bem pertinente. O nome do documentário é 100 Humanos, e lá nós tínhamos um homem, né? Ele era americano, e ele deu um testemunho de que quando ele era pequeno, o pai era muito agressivo. O pai batia na mãe e batia nele. Quando o pai batia nele, o pai dizia assim: olha, eu tô te batendo porque eu te amo. Qual foi a mensagem passada para este homem? Ele cresceu, uma criança que apanhava, cresceu ouvindo do pai que ele batia nele porque ele o amava. Qual foi a forma de demonstrar, parece loucura, né? Mas qual foi a forma que ele aprendeu que era amar? Era a violência. Então ele se casou, batia na esposa. Teve uma filha, batia na esposa e na filha. E uma vez ele bateu tanto que ele acabou, isso é uma história verídica, elas faleceram, ele acabou cometendo um homicídio. E ele foi preso. Sendo preso, isso ele contando um depoimento no documentário. Ele foi preso e a sogra, mãe da esposa e vó da neta, sempre queria visitá-lo na prisão. E ele não queria aceitar a visita, porque ele dizia assim, imaginava ele, ela vai vir aqui, é claro que ela vai querer, claro, colocar toda a sua raiva, toda a sua ira, e perfeitamente compreensível. E eu não quero isso, né? Porque claro que lá ele viu o que ele tinha feito e ele se arrependeu. Mas depois de muito tempo, acho que 1 ano ou 2, ele aceitou a visita da sogra. E quando ele a recebeu, ele ficou perplexo, porque ela disse assim: você também é minha família, né? E me causou muita dor o que você fez com a minha filha e com a minha neta, mas eu não vou te abandonar, porque se eu te abandonar, você vai continuar assim, e eu quero te mostrar que essa não é a forma correta de amar.
E ele chora muito quando ele conta isso, porque ele diz que com ela, com a sogra, que teve uma presença, né, de espírito, um espírito com certeza muito evoluído, que conseguiu ali perdoar. Então, frente a esse comportamento da sogra, ele aprendeu o que era amar, que não era bater, que não era violência, mas que era algo muito maior. E assim ele aprendeu o que era amor. Claro que ela continuou visitando na prisão, ele não sei quanto tempo depois ele saiu, mas ele diz isso. Então vejam que o nosso comportamento, ele vai dar amostras, né, e dar um caminho para aqueles jovens, para aquelas crianças que estão sob a nossa tutela. Isso é muito importante. Os nossos atos têm que ser muito bem pensados, têm que ser estudados, porque aquilo que nós incentivamos na criança, ela vai crescer achando que aquilo está correto, na grande maioria das vezes, né? Nós vamos ter também uma outra palestra da Sarina falando sobre o ambiente familiar. Não percam, vai ser muito legal também. Então, além disso, né, a gente falou da vítima, do agressor, vamos falar do espectador. Porque dentro de um contexto de bullying, nós não vamos ter só a vítima e o agressor, nós vamos ter aqueles que assistem, né, que podem ser os adultos também. Mas vamos falar sobre o tipo, né, de espectador. Nós temos os passivos. Os passivos são aqueles que têm medo, eles olham, não fazem nada, porque eles têm medo de serem a próxima vítima. Eles não concordam, mas eles também não tomam nenhuma atitude. Eles vão apenas observar e se calar. Nós temos o espectador ativo, que é aquele, ele não participa, mas ele apoia, ele não, ele incentiva, dá um apoio moral dentro da brincadeira ali, né, dentro da violência. Então, eles não participam, mas eles continuam, por exemplo, a prestar apoio para o agressor. Não vai chegar para o agressor e falar assim, olha, não faz isso, olha o que está acontecendo. Também não procura um professor, ou um diretor, ou um coordenador da escola para dizer o que está acontecendo. E nós temos ainda, segundo a Ana Beatriz, o espectador neutro, que é aquele que ele olha para aquilo como sem nenhuma emoção. Ele olha para aquele ato de violência como algo comum e normal. É como se aquilo não dissesse nada para ele. Por quê? Muitas vezes são crianças e jovens que já vivenciam um ambiente violento. E aquilo, para ele, é algo, bom, é assim, normal. O que está acontecendo? Qual o problema disso? Não tem nenhum problema. Então vejam que muitas vezes nós nos acostumamos nós normalizamos o mal, a violência, a agressão. Crianças que não tiveram outra experiência, né? Por isso, mais uma vez eu digo, do papel fundamental da evangelização, onde nós vamos ter acesso a essas crianças, fora do ambiente doméstico, que talvez haja um problema ali, fora do ambiente escolar, onde o problema está instaurado, e talvez, muito provavelmente, nós possamos fazer um trabalho diferenciado, onde a gente possa acolher essa criança e talvez, né, fortalecê-la, buscar os responsáveis, para que isso possa terminar de uma maneira melhor, né? Então, nós vamos ver que todo esse ambiente ele precisa ser estudado. O ambiente escolar, nós vamos ter várias personalidades, né, vários espíritos ali atuando. E é muito importante, enquanto família, ver a reação do jovem, e enquanto escola também acompanhar. Existem vários programas escolares, inclusive, né, trabalhando sobre isso. E aí, nós vamos falar um pouco sobre as causas do bullying.
Geralmente aquele agressor, o que ele está buscando? Ele está buscando popularidade, status sociais, reforço de identidade no grupo. Vamos nos lembrar que dentro dessa fase da adolescência é muito importante esse reforço do grupo, onde o adolescente está saindo da vida, ele está rompendo um pouco do laço com a família para construir a sua própria personalidade. Então é aquela fase onde nós que éramos cultuados, o pai e a mãe como heróis, como pessoas com quem eles queriam estar o tempo todo, é natural que haja um rompimento, é natural que ele se afaste um pouco do núcleo doméstico e se aproxime mais dos amigos, né? Para ele constituir a sua própria personalidade. Ele vai buscar as suas referências, as suas vivências, né? E neste momento, nós podemos encontrar, às vezes, algumas companhias, né, algumas situações onde o jovem acabe virando um daqueles espectadores, ou, às vezes, a própria vítima, né? Então, a busca por autoafirmação do agressor são algumas circunstâncias que nós temos que observar aí, mais uma vez, o Evangelho, né, quando ele fala sobre a questão de valor. O quanto é importante ensinar para as crianças a questão de respeito, né, às diferenças, a questão de que nós não somos melhor do que ninguém. Cada um de nós tem o seu valor dentro da sua apresentação atual. É o melhor que a gente pode ser. E não é uma cor de pele, não é uma condição social, não é uma questão de quem sabe mais, quem sabe menos, que vai fazer com que eu seja melhor ou pior que ninguém. Todos nós precisamos criar esse espaço, né, de igualdade mesmo, de promover cada vez mais o respeito com o outro. E isso começa dentro de casa. Isso não é na escola que a gente faz. Nós fazemos isso dentro de casa. É uma questão de valor. Então, por exemplo, quando este jovem busca por um status social, pela popularidade, aonde que ele teve esse valor? Quem diz para ele que isso é importante? Quem valoriza isso? Muitas vezes nós, a própria sociedade, que estimulamos e que incentivamos coisas que, na realidade, podem promover todo o preconceito e toda a violência, né? Então, é muito importante, enquanto sociedade, nós criarmos um espaço para refletir, inclusive dentro da casa espírita, que é o ambiente onde nós estamos hoje, né, conversando. Na verdade, nós vamos observar aí, né, essa questão de sobrevivência possível para essa vítima e dos danos psicológicos que podem trazer para a vítima, né, para quem está sofrendo tudo isso. E também o bullying, ele pode ser algo muito discreto. Você não vai atacar o colega da escola, mas você vai excluir. Então ninguém fala com aquela pessoa, todo mundo ri, ridiculariza, corta, deixa a pessoa sozinha. Isso também é uma forma de bullying, quando você exclui, né, o colega. Como nós já dissemos, são alguns tipos de bullying que nós podemos ver. O bullying verbal, quando você pratica uma violência psicológica através da fala, onde você vai xingar, humilhar, ofender, ameaçar, intimidar. E esses insultos são frequentes e dirigidos sempre para a mesma pessoa, né, com alvo específico. Nós temos também uma categoria mais severa, que é o bullying físico, que pode acontecer quando ultrapassa essa fase verbal e vai para uma agressão física mesmo, né? Então, a intenção é de machucar mesmo a vítima, é de ferir. E, claro, que
enquanto eu estou falando aqui, muito provavelmente já veio à mente de vocês vários casos vistos, né, em noticiários, pelas mídias, de casos que a gente vê, né, crianças que têm ali a sua dificuldade, que são mais frágeis e que acabam passando até mesmo por esse tipo de violência física, né. Tem também o bullying indireto. Depois eu faço essa observação, mas o bullying indireto é aquele onde você ataca sem a pessoa estar presente. Ele é indireto, você está fazendo sem a pessoa ali, mas é um bullying porque você está, muitas vezes, manchando a reputação daquela pessoa, levando algumas pessoas a ter uma visão de menosprezar, de diminuir, né? De promover calúnias contra aquela pessoa, né? Então, muitas vezes também, esse indireto é isso que eu falei de exclusão, os grupos isolam aquela pessoa. Temos ainda o cyberbullying, que seria, né, a intimidação praticada por meio de dispositivos eletrônicos. Aí tem e-mail, chat, grupos de redes sociais, inclusive divulgando fotos vexatórias dessas pessoas, né? Então, é algo muito triste e também nos vem à mente casos de jovens que, às vezes, numa rede social, por declararem, por exemplo, a sua orientação sexual, acabaram sofrendo os hates, né, que nós vimos. Tem um caso famoso e o rapaz ele não aguentou e ele acabou se suicidando. Então, o universo, quando vai para a rede social, isso pode ficar pior ainda, porque sai do campo escolar, né, e vai para um campo muito amplo, que a gente não tem nem ideia de onde isso pode chegar. É algo muito triste, muito doloroso, né, para as vítimas, né. Então, a humilhação, o vexame que a pessoa passa, vai desenvolver na criança e no jovem danos psicológicos que elas vão levar para a vida, dependendo da intensidade. Algumas superam e usam disso tudo para sua melhoria, mas outros não conseguem, né? Então, quais seriam as consequências do bullying? Afeta de maneira profunda e complexa quem sofre essa violência. Podemos ter problemas futuros de saúde, na saúde mental, pode se desenvolver uma depressão, pode se desenvolver a síndrome do pânico, pode se desenvolver vários outros sintomas, justamente para dentro desse contexto porque vejam, olha o cenário, a criança e o jovem, ele está se formando, ele ainda é inseguro, ele não tem ainda ferramentas para lidar com esses ataques, né? A Zildinha está falando que é muito difícil pensar isso, porque são marcas que o tempo não apaga. Exatamente. Então, muitas coisas nós precisamos prestar atenção, e algumas coisas podem acontecer dentro da nossa casa e a gente não perceber. Nós podemos ser reprodutores inconscientes de forma de violência no trato com o outro, sem percebermos, né? E a Sarina vai tratar disso com a gente nas próximas palestras, né? Então, o que pode ficar disso tudo? Muitas vezes a dificuldade de interação social, falta de confiança em si mesmo, baixa autoestima, distúrbio do sono, dor de cabeça, transtorno de ansiedade, transtorno alimentar como a anorexia e a bulimia, doenças autoimunes, inclusive. Então vejam que a repercussão disso tudo é muito danosa, né? E em casos mais severos, pode ter até mesmo pensamento suicida, né?
é necessário, muitas vezes, encaminhar essa criança e jovem para um atendimento psicológico, né? A família também, para que haja ali uma forma de remediar aquilo, ou de trabalhar com ferramentas mais eficientes naquilo que já foi feito, para que a criança possa encontrar meios de superação, né? E importante sempre conscientizar tudo isso, né? E agora, umas dicas, né, de como a gente poderia, claro que não é sempre isso, mas o que nós podemos identificar no comportamento das crianças e jovens. Muitas vezes a queda no desempenho escolar, uma criança que vai sempre bem, de repente ela cai drasticamente, precisamos observar. Falta de vontade ou medo de ir para a escola, isolamento social, baixa autoestima, às vezes a criança chega com hematomas no corpo, né? O material dela da escola está destruído, caderno, mochila, o que aconteceu? A gente ela pode vir com uma desculpa, mas nós precisamos observar nesse contexto, né? Esse conjunto de situações. Alteração nos hábitos alimentares e agressividade, né? Uma das dificuldades do tratamento, né, do enfrentamento do bullying, ainda a aceitação de que certos comportamentos são normais. Então, aquilo que nós vamos identificar como sendo algo violento ou não. Existe uma divisão, né, dentro da sociedade. Então, não é só uma brincadeira, é uma violência. Quando existe essa condição de dano para a criança, onde é colocada em risco a sua saúde mental e física. Então é muito importante, enquanto sociedade, nós discutirmos isso. Estarmos com um olhar atento para podermos orientar tanto o agressor quanto a vítima. Buscarmos uma forma de enfrentar essa situação, né, promovendo várias ações dentro da escola. Então, é da nossa responsabilidade enquanto adultos tudo isso. E algo que a gente não pensa. Aquele agressor, ele vai crescer. Ele vai virar um pai de família, ele vai virar um chefe, ele vai virar um cidadão, ele vai ter uma profissão. E quando isso não é tratado, ele vai continuar a repetir esse comportamento em outros campos da sua vida, trazendo para a sua própria vida sofrimento e dor, né? Causando no outro também sofrimento e dor. E nós temos nomes famosos, né, de pessoas que conseguiram superar, embora tenham sofrido muito. Nós temos um nadador americano, o Phelps, que vocês devem se lembrar, ele ganhou inúmeras medalhas, e ele foi vítima de muito bullying na escola. Ele era muito magro, alto, tinha umas orelhas, né? E ele dizia que ele cansou de ser ridicularizado na escola. Mas como ele tinha o esporte, ele colocava toda a sua raiva, porque ele tinha raiva, e é algo que acontece com a criança, com o jovem. Ele colocou aquela energia, né, que a raiva que ele tinha, ele transformou aquilo em energia para nadar e se transformou aí nesse grande atleta, né, que merece todo o nosso respeito. Entre eles, muitos nomes famosos. Então, isso é algo que acontece, é algo que, infelizmente, ainda pela nossa falta de evolução espiritual, ainda pelo egoísmo que existe, pela falta de orientação, isso ainda está na nossa vida, né? E é preciso esse olhar. E quando eu fui buscar um tema do Evangelho para trabalhar com vocês o encerramento, porque é uma palestra densa, onde a gente fala de problema, né, da dificuldade, é importante falarmos sobre a questão, né, do Evangelho, quando fala sobre, nas bem-aventuranças, né, sobre os mansos e pacíficos. Não manso e pacífico numa condição de você não combater a violência, mas fazer isso de maneira pacífica, de maneira firme e educativa,
né? A gente não consegue combater a violência com mais violência. E vamos nos lembrar de Jesus, né? Ele que passou pelo que passou, também passou por humilhação, passou por uma série de fatores, mas ele nos ensinou que somente o amor é capaz de educar. Ele nos ensinou que é preciso semearmos a paz para termos paz. É necessário colocar valores adequados para as nossas crianças e jovens, para que assim a gente possa promover essa sociedade que nós desejamos verificar no futuro. Então, enquanto educadores espíritas, enquanto pais, enquanto avós, enquanto familiares, enquanto sociedade, é importante esse olhar de orientação para as nossas crianças e jovens. Observarmos os valores que nós estamos passando para elas, né? E o Espiritismo tem um papel importante nesta educação moral. É importante levarmos as crianças e jovens para uma evangelização bem feita, que aborde os temas atuais, que dê um espaço para que os nossos jovens possam falar, possam mostrar realmente os seus sentimentos, incentivarmos isso, sermos acolhedores para que eles possam ter espaço para expressar a sua dor e a sua necessidade. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Gostaríamos de falar das próximas palestras. A semana que vem, domingo, dia 13, já também na forma presencial para quem quiser, nós vamos ter o tema Bullying, Perdão e Superação, que é a Madalena Avancini que vai nos brindar aí com essa palestra. No dia 20, nós temos Como Prevenir o Bullying nas Escolas, e é a Thaís Teles que vai nos trazer essa palestra. E no dia 27, para encerrar essa temática, nós temos O Bullying que Não Percebemos, pela Sarina Rondini, que vai nos falar sobre a questão familiar, sobre a questão do desenvolvimento da criança, e é um tema extremamente importante, né? Então, a partir da semana que vem, nós já estaremos lá, também na nossa versão presencial, e aqueles que quiserem, será um prazer tê-los conosco lá. E agradeço a todos que me acompanharam até agora e colocaram aí algumas observações, e nós vamos nos reunir nesse instante para as nossas vibrações e para a nossa prece de encerramento. E eu convido a todos, então, para que fechemos os nossos olhos e vamos nesse instante nos ligar a Jesus, nos ligar a Deus, nosso Pai, Criador da vida. Vamos nos ligando à equipe espiritual responsável por essa nossa reunião e vamos abrindo os nossos corações em vibrações. Tudo aquilo que nós já conseguimos ter dentro de nós na forma de amor, nós vamos transformar em luz. E vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra com essas luzes do amor, com essas luzes da compreensão, da fraternidade. Vamos vibrando por todos os planetas, principalmente aqueles que estão em guerra. Vamos vibrando também por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus possa penetrar a todos os lares. E vamos envolvendo nesse instante, muito especialmente depois da nossa conversa de hoje, a todos aqueles que, por algum motivo ainda, pela falta de evolução, pelo entendimento atual, aqueles que provocam a dor. Vamos vibrando, como nos diz Divaldo Franco, pelos algozes, por aqueles que promovem o sofrimento, pois eles ainda estão adoentados da sua alma. E vamos vibrando, desejando que eles tenham o despertar espiritual, vamos vibrando para que eles sintam o acolhimento que Deus não dispensa a nenhuma das suas criaturas. Vamos vibrando pelas vítimas, todos aqueles que sofrem. Vamos vibrando também por toda a sociedade, para que ela possa trabalhar efetivamente na educação moral do ser. Vamos vibrando também pelas nossas casas, que cada um mentalize o seu lar, higienizando, limpando todo o ambiente, colocando essas luzes, deixando o ambiente preparado para a nossa convivência semanal com os nossos entes queridos. E vamos trazendo esses entes queridos à nossa mente, vibrando por cada um deles, para que eles tenham saúde, alegria,
para que eles possam superar as suas dificuldades, para que todos possam sentir o amor de Deus, a fortalecer, a trazer novas ferramentas para que eles possam superar as suas dificuldades. E vamos vibrando imensamente também por todos aqueles nossos entes queridos que já estão na espiritualidade, rogando a Jesus que os ampare na sua caminhada. E por fim, vibremos por nós mesmos. Vamos sentindo que do alto energias caem sobre nós, trazendo luzes que vão trabalhando todo o nosso corpo físico e espiritual, acalmando a nossa mente, o nosso coração, tratando do nosso corpo físico. Vamos atraindo para aquela região do nosso corpo onde nós temos dores e desconfortos, essas energias, para que elas possam nos auxiliar, para que elas possam nos acalmar. E vamos vibrando também para que a nossa semana possa ser pautada no respeito, na empatia, no amor, para que nós possamos ser reflexos do Evangelho de Jesus nas nossas atitudes, que possamos equilibrar a firmeza e o amor, que possamos ser firmes, sim, no cumprimento daquilo que é correto, mas sempre temperando as nossas atitudes com o amor que ampara, que acolhe e que constrói. E assim, Senhor Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e convidamos a todos para a nossa próxima reunião no domingo que vem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos. Graças a Deus.